Paz do Senhor, querida igreja. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Olha lá no índice. Obrigado, pessoal do louvor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós temos Bíblias novas lá na livraria. Você que não tem sua Bíblia. É tão bom, gente. Hoje nós temos Bíblia no telefone, né? Hoje atualmente a gente tem que dizer, abram sua Bíblia ou liguem sua Bíblia, né? Não é pecado, não. Mas eu ouvi do missionário Edson Teixeira uma coisa que fez muito sentido para mim. Que a gente não pode perder o hábito de ter a Bíblia em papel. Porque se nós tivermos o hábito de termos a Bíblia só no smartphone, no telefone, o mundo é mau. E o dia que entrarem com perseguição e tirarem um dispositivo, aplicativo disso, o povo de Deus fica sem Bíblia. Né? E isso eu nunca esqueci. Para mim, eu sempre gosto do papel, que eu escrevo, que eu boto post-it, que eu faço bastante coisa. Então, tenha a Bíblia, as duas, tá? Tenha as duas. Venha para a igreja, na hora da tua meditação, lá com lápis, com caneta, né? Com coisas coloridas. E no Transurb, ande com o telefone. Né? Que aí tem menos peso na bolsa, não é verdade? No trem, no ônibus, aonde você estiver. Vamos lá então, Romanos capítulo 6, versículo 4. Somos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Podemos sentar, por favor? Querida igreja, hoje nós estamos, para alguns aqui, na terceira reunião do dia. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um encontro regional, igreja lotada, lotada, lotada. Uma bênção a palavra da pastora Cibele. Foi muito especial o que Deus fez hoje pela manhã. Nossa equipe trabalhou na cantina. A Daia, o pessoal aí da estacionamento, da recepção, todo mundo aqui 100% trabalhando. E estamos aqui no culto, já no nosso terceiro, né? Aí, hoje quando eu cheguei aqui no primeiro culto, olhei a Dai ali na recepção da escolinha, eu disse, tá, já no outro posto hoje, agora... Novo período, novo posto, né? E isso é servir a Jesus, né? A Rejane, né? Ela e o Eliezer junto, Eliezer, né? Ela e o Eliezer, né? Barriga lá no fogão, no forno, com a equipe, ela e a Dai. Isso é servir a Jesus. Essa igreja é preciosa demais. Demais, demais, demais. Sou apaixonada pela nossa igreja. Hoje nós estamos encerrando uma série de domingos que nós refletimos, aprendemos sobre a igreja irresistível, a igreja que Jesus ama em abençoar, a igreja que Deus ama em abençoar. Nós falamos nos domingos anteriores que a igreja que Jesus ama e abençoar é uma igreja que tem fome da presença de Deus. Tem fome da presença de Deus, deseja a presença de Deus, deseja andar com a presença de Deus. Falamos que uma igreja irresistível em que Jesus ama e abençoar, ela tem a identidade de Cristo. Ela tem a identidade, uma outra identidade. Ela é bonita, ela se adorna, ela se prepara. Como uma noiva se prepara para o seu noivo, ela está sempre preparando, se arrumando para estar com Jesus.
é uma igreja que também tem a identidade de soldado, que é um exército que está batalhando nas regiões celestiais, e também tem a identidade de família, que somos uma congregação, precisamos estar juntos, congregando, cultuando. Falamos que uma igreja irresistível e que Jesus ama e abençoar é aquela que celebra com gratidão, sabe fazer o seu culto com gratidão, com celebração. Falamos também que uma igreja irresistível em que Jesus ama e abençoar é aquela que está sempre disposta a aprender, deseja aprender. E semana passada falamos que o alvo é vidas, que o alvo é andarmos com a sua alma, com vidas, buscando a Deus. E hoje, nesse último momento, nesse último domingo desta série, nós estamos aqui encerrando e dizendo o porquê de tudo isso, porquê que essas séries, esses domingos que são tão relevantes na nossa vida, que são tão importantes para nós, qual o resultado que traz isso? Qual o resultado? A igreja irresistível que Jesus ama e abençoar, ela vive o novo. Ela vive uma novidade de vida. O que é novidade de vida? Não é uma notícia nova. Não é uma novidade diferente. Algo externo. A novidade de vida em que nós lemos aqui que o apóstolo Paulo se referia, a novidade, o viver de novo, está baseado no seu relacionamento e sua obediência com Jesus. Porque quando nos relacionamos com Jesus e quando temos a obediência em Jesus, o resultado é viver o novo. É viver todo dia uma novidade de vida. É viver todo dia uma transformação. Não são notícias, porque se fosse notícia nós estaríamos muito mal, porque as notícias que a gente ouve na televisão, ver as coisas, são notícias ruins. Não são notícias, não são presentes, não são mudar alguma coisa dentro de casa. Não, são transformações, são discernimento e entendimento em que vivemos um novo. Você quer ver uma coisa nova nesta manhã? Uma nova misericórdia, a Bíblia diz que teve na nossa vida. Nós que vivemos em Jesus, nós hoje estamos vivendo uma nova misericórdia. Porque a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos consumidos, mortos. E Jesus sempre tem um novo. Ele deseja que venhamos andar no novo. E quantas vezes, gente, e quanto tempo eu já ouvi, eu ouço isso. Eu tenho só 20 anos, né? Mas há mais de 30 anos eu tenho ouvido isso. Eu não tenho 20 anos, tá? Sei que não parece, né? Parece que eu tenho, mas não tenho. Né? E eu ouço as pessoas que elas recebem Jesus, elas gostam de ouvir sobre Jesus, elas gostam do assunto, aquilo mexe com elas, aquece elas, elas sentem algo diferente, mas na hora de decidir, elas não querem por decisão, por Jesus. Sabe por quê? Porque elas têm medo do novo. E elas querem andar com o velho. Porque elas ficam pensando, mas se eu seguir Jesus, eu vou ter que largar. Vou ter que largar minha amante. Vou ter que parar de mentir. Vou ter que parar de fumar. Eu vou ter que parar disso. Vou ter que parar daquilo. Eu vou perder essas coisas. E na realidade elas não têm noção que elas estão tendo a oportunidade de largar o que é velho e pegar algo novo. De paz, de alegria. A novidade de vida é largar a culpa. A novidade de vida é ter paz, que excede o entendimento, que guardará o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. E as pessoas estão lá querendo, não, eu quero o meu velho. Eu quero as minhas coisas que já estão aqui dentro, que já estão comigo, eu não quero largar. Eu desejo isso, eu quero isso. E uma igreja que Jesus ama em abençoar, ela não está se referindo, né, como a gente já disse, a paredes.
Ela está se referindo à vida, está se referindo a eu e a você. A nós aqui. Que Jesus ama em nos abençoar. Como o Beto ministrou, Jesus ama em abençoar a gente, em querer dar para nós. E se você vê na Bíblia, diz assim, olha, se um homem natural, um filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Quanto mais o vosso Pai, quanto mais o vosso Deus. É desejo de Deus em nos abençoar. Só que as questões eu quero esse novo. As pessoas ficam com medo do novo. Elas ficam com medo, elas entram numa paranoia. Elas ficam receosas de andar, de querer, de prosseguir com as coisas novas. E começam a enxergar fantasmas. A gente vê isso na Bíblia, quando os apóstolos estavam no mar, e teve um temporal, o mar ficou bravo, e eles estavam lá no mar, e preocupados, com medo, e nós vamos morrer, eles estavam com medo. E eles de repente olham um vulto, um fantasma, e dizem, meu Deus, é um fantasma. Agora que nós vamos morrer. Não era fantasma. Era a solução chegando, Jesus chegando, caminhando em cima das águas. O medo faz a gente ver fantasma. Você já não viu uma folhinha no chão assim, pensou que era um bicho? Não é verdade? Eu não estou dizendo que você está vendo vulto. Não, você está preocupado achando que está vendo vulto? Não, você já não tomou um susto de uma cortina, algo que aconteceu e você se assustou? Não é verdade? Você está assustado agora com a minha pergunta? Como é que é sim, gente? Como é que é sim? Sim. Como é que é não? A gente se assusta, porque o medo faz a gente enxergar coisas. O medo faz a gente paralisar. O medo não deixa a gente avançar para coisas importantes. E a gente tem medo do novo. Às vezes as pessoas estão lá, né? Como falam de esperança, tão bonito, né? Eles falarem de esperança. Só que eles já dizem que a esperança, que eles têm a esperança, que a esperança é a última que morre. Que esperança é essa? Esperança é a última que morre. Já estão tendo esperança que a esperança vai morrer. E só falta a música de fundo. Porque é imortal, não morre no final. Sandy Júnior, composição. Então lá, estão achando que estão dizendo, gente, muita coisa top, desprofundo. Eu tenho esperança, mas a esperança é a última que morre, né? Não vamos ter esperança. E estão dizendo que ela vai morrer, que estão dizendo que ela vai terminar. O medo do novo impede de avançarmos, de caminharmos. A gente vê na Bíblia muitas coisas tão perfeitas, tão maravilhosas. Que uma igreja que Jesus ama em abençoar, um povo da igreja que Jesus ama em abençoar, ela tem uma visão muito além, uma visão ampliada. Ela tem uma visão de conquista muito maior. Uma igreja que Jesus ama em abençoar, um povo em que Jesus ama em abençoar, ela tem dentro de si estímulos para crescer na fé. Nós aqui na igreja somos estimulados a crescer na nossa caminhada de fé. Nós temos crescendo na fé, nós temos os apriscos, nós temos as orações, nós temos o culto. Nós somos estimulados a crescer na nossa fé, a despertarmos a nossa fé, instigados a um crescimento em maturidade e espiritual, no conhecimento de um processo de caminhada de fé. Só o que acontece? Porque as pessoas às vezes não vivem o novo, porque não querem e não aceitam o
processo. Querem planos. Querem muitos planos. Querem muitas coisas de Deus, mas não querem o processo de Deus. E o processo, gente, dá e leva tempo. E este tempo no processo que faz toda a diferença. E nesta caminhada eu vou amadurecendo, eu vou sendo instigado. Uma igreja que Jesus ama e abençoar é aonde Ele sabe que tem pessoas intencionais para crescer na sua fé. Nós temos que ser intencional na nossa caminhada de fé. Fé, gente, eu tenho que buscar aonde? Pela palavra de Deus. Não vai vir um anjo com a Bíblia assim, ó. E botar assim na tua cabeça. Ou folhinha por folhinha voando. Hã? E entrando os canudinhos. Não seria má ideia. Né? Mas depende do processo. Eu, intencionalmente, desejar crescer na minha caminhada de fé, uma igreja que Jesus ama e abençoar, um povo que Jesus ama e abençoar, ela tem a sua prática de fé. Ela anda, ela caminha em fé. Ela não é uma igreja que está acomodada em programação dura, cristalizada. O que eu estou dizendo? Engessada, esta é a palavra certa. Oh, glória a Deus. Essa é a palavra certa. Não está engessada num programa. Fui lá, fiz o programa, tá bom, tô tudo bem, volto para casa. Isso é religiosidade. Uma igreja que Jesus ama e abençoar, ela está numa visão, num espaço, numa dimensão na fé, que faz os seus eventos para atingir alvos baseado no relacionamento com Jesus. Não é somente uma prática religiosa de fazer algo para ali e pronto. Fui lá, fui no meu culto no domingo, fiz as minhas rezas, caminhei lá e orei, pronto. Isso é religiosidade. Mas uma igreja que Jesus ama e abençoar, ela promove eventos, promove ações intencionais para crescermos cada dia mais no nosso relacionamento com Jesus. E alguns pontos aqui nós podemos caminhar para viver esse novo. Como eu posso viver esse novo? Como eu posso andar nesse novo? Nós podemos, todo culto, e devemos, todo culto, viver novo. Porque nós corremos um grande risco de ficar naquilo que já conhecemos no velho. Por exemplo, hinos, nós podemos cantar os hinos decorados e cantar por cantar. Está decorado, a gente já sabe. A gente pode ouvir uma mensagem, uma ministração de uma narrativa bíblica que eu conheço e o meu ouvido está ouvindo. Ah, isso aí eu já sei. E engessar a ação e o movimento espiritual que Deus quer para aquilo ali. Eu preciso fazer o meu culto e buscar o novo de Deus para aquele culto. Senhor, hoje de manhã teve uma misericórdia nova, então esse novo não vai se repetir. Da bênção passada vai se repetir, não vai se repetir, vai ter uma bênção nova, porque Deus, Ele é criador. Nós é que repetimos, porque não criamos nada. Agora, aquele que cria, Ele criou algo de bênção nova para você nesta noite. Amém? Uma bênção especial de entendimento, de lucidez, de talvez alguma coisa que você estava pedindo, talvez uma coisa que você está necessitando. Faça. Entre nessa dimensão nova. E o outro ponto também
Entrega o teu coração a Jesus, a tua vida a Jesus. Receba Jesus como teu único, suficiente Salvador na tua vida e entre pelo novo e vivo caminho à disposição de você. E o primeiro ponto que isso começa, para vivermos esse novo, para andarmos nesse novo de Deus, nós não podemos ter medo de arriscar. Porque o medo é um atributo da nossa carne. Nós não podemos ter medo de arriscar. Nós temos que começar com uma palavrinha chamada imaginar. Nós precisamos imaginar. Nós precisamos imaginar. Não, na minha mente primeiro, eu quero o novo de Deus. Eu imagino. Na minha mente eu não vou estar olhando os traumas do meu passado. Na minha mente eu não vou estar olhando a luta que eu estou vivendo hoje. Na minha mente eu não vou estar ouvindo as palavras de desânimo que vieram no meu ouvido dizer. Mas na minha mente eu estou imaginando um resultado de bênção para a minha vida. Nós estamos aí caminhando junto para colocarmos o telhado da nossa igreja, lá no pavilhão, da nova casa. Estamos caminhando junto. E eu estou imaginando tudo lá dentro. Eu estou imaginando eu lá dentro. Eu estou imaginando aquele tamanhão todo, nós tudo lá dentro. Eu estou imaginando como é que eu vou chamar o pessoal, vou ter que telefonar para eles. Porque até eu chegar, já quase terminou o culto. Exagero, né? Eu já estou imaginando o anexo que nós vamos ter de um edifício do lado para o Ministério Infantil. Eu já estou imaginando o estacionamento. Eu já estou imaginando um grande coral, muitos músicos, muitos apriscos, muita gente querendo, apaixonado. Eu já estou imaginando. Eu estou imaginando aquele lugar. Mas existem os assassinos de sonhos. Existem aqueles que estão lá dizendo, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já morreu. Existem aqueles assassinos de sonhos. Mas nós podemos imaginar, porque a Bíblia me permite imaginar. Porque a Bíblia me instiga a imaginar. Que quando na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais tudo que pedimos e pensamos. Se aquilo eu estou pedindo que é bom, eu estou imaginando, Deus, isso aqui está bom e Tu faz, eu imagino muito melhor. Imagino muito melhor. Pensa, meus irmãos. Vocês lembram que nós como orávamos aqui pro estacionamento? Lembra? Quem lembra que nós orávamos para o estacionamento? Isso está novinho, né, na nossa mente. Quem lembra? E o restante não sabe do estacionamento? Não? Então tá. O que acontece? Nós aqui no estacionamento, há alguns anos atrás, 6 anos atrás eu acho, a gente fez uma proposta para comprar aquele lugar ali que era do estacionamento, porque a gente queria aumentar e nós não temos mais espaço para aumentar aqui na igreja. Seja era aumentar lá, fazer ali. Fomos ver, o valor era um valor muito alto e a gente não tinha dinheiro, então começamos a campanha, né, do metro quadrado. Quer a campanha do metro quadrado? Isso! E nós temos todos os nomes do pessoal que abençoou e colaborou no metro quadrado. Lá em cima, no auditório infantil, está lá aquela faixa grandona, né? Cada metro quadrado está o seu nome lá. E nada de a gente conseguir. A coisa era travada. E a gente orava. E a coisa travada. A gente orava. E não conseguíamos. Fazíamos proposta, eles negavam. E a coisa não andava, e a gente descobriu que tinha outras coisas para fazer, e a gente via que não dava certo. Aí um dia a prefeitura, passou-se um tempo,
Um dia a prefeitura fez um termo, né? Fez um decreto solicitando aquele terreno e a gente viu, foi livramento de Deus, senão nós tínhamos perdido todo o dinheiro. E aí continuamos orando e decreto vai, decreto vem, e nós ali, o que nós vamos fazer? Mas um dia, estou encurtando bem o assunto, mas um dia o pastor olhando num jornal, olhou que tinha um leilão de um local, 1.400.000. Muito menos a gente ia poder, muito menos, 1.400.000. E o pastor ficou com aquilo no coração e esperou aquele leilão passar. Porque quando não passa, dá 50% de desconto. Aí, não foi. No outro dia, o pastor olhou, estava lá. Agora, 700.000 aquele lugar. Como disse o Beto, na Black Friday. 700.000. Mas nós também não tínhamos 700.000. E o pastor foi no dia desse leilão. E o pastor, inspirado por Deus, na ousadia do Espírito Santo. Sim, é verdade. Não foi sozinho. Aí reuniu a diretoria da igreja, depois da diretoria da igreja, né? Depois a liderança da igreja, tudo em uma semana. E foi, na ousadia do Espírito Santo, com o arcanjo Miguel, com os serafins, com os querubins, né, lá. E deu que rematamos o terreno. Aquilo que nós esperávamos por 4 anos, orávamos por mais de 4 anos, o Senhor fez infinitamente mais. E Ele está pago o terreno, e nós já estamos olhando o prédio, nós já estamos lá dentro fazendo galeto. Ele faz infinitamente mais. Aquilo que nós olhávamos, 1.500 metros quadrados, aquele estacionamento, hoje só o pavilhão é o tamanho do estacionamento. E toda a área é 2.620 metros quadrados. Aquilo que nós orávamos que era bom, o Senhor fez infinitamente mais. E o melhor, gente, o melhor, que a gente olha aquilo lá e pede a bênção, a gente fica, meu Deus, vai ser infinitamente mais do que a gente está pensando. Isso aqui vai ficar muito mais lindo, infinitamente mais do que a gente está pensando. O Senhor faz. Mas nós temos que definir o que nós queremos. Ou vamos andar sempre no engessado, ou vamos nos arriscar, ousar e nos lançar neste novo, que é a única coisa, o trabalho em fé. Para você imaginar, não é uma força de pensamento, não é um pensamento positivo, mas é uma ação de um trabalho em fé. E em fé em Jesus. É um trabalho em fé. Imaginar isso. Outro ponto que a gente pode ver, que quando nós trabalhamos isso em fé, nós estamos olhando para uma potência que pode reverter e fazer todas as coisas. Jesus. Quando nós estamos olhando num trabalho em fé, nós estamos olhando a uma potencialidade divina que não está em âmbito horizontal, ele está em âmbito vertical, não está em padrão humano, em contingências humanas, está no sobrenatural divino. É aquele que abre o mar e faz o povo passar em terra seca. Nós estamos olhando a esse. É esse que nós estamos olhando. É nessa ótica que vamos trabalhando quando estamos trabalhando em fé. Quando estamos trabalhando em fé. Porém, gente, as angústias, as dificuldades. Você já passou alguma angústia?
No primeiro culto, quando eu fiz minha pergunta, você passou uma angústia, tinha gente assim, ó. Muita. Aí eu disse, descobri, fiz a pergunta errada. Não é uma angústia, várias angústias. Muita. A gente passa angústias, a gente passa apertos. E isso faz a gente não viver o novo. Porque aí na hora da angústia, a gente quer usar coisas que a gente conhece. E às vezes as coisas que a gente conhece são coisas velhas. Habituais, normais, naturais, humanas. E nós precisamos. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A tua força é pequena. Porque o problema que se torna angústia é a nossa limitação de manter a passada daquela angústia. É a nossa limitação. É a nossa força que é pequena. Por isso que a angústia fica grande. Porque se a nossa força é grande, a angústia está pequena. E aqui Provérbios fala, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E a gente vê, queridos, na Bíblia, muitos homens e mulheres que tiveram aflição. Mas a gente vê na Bíblia muitos homens e mulheres que no trabalho em fé, numa decisão em olhar para o potencializador de milagres, que é Jesus, eles receberam a superação. A gente olha uma mulher que viveu 12 anos com um problema do fluxo de sangue, com uma hemorragia. Uma mulher, 12 anos sofrendo de hemorragia. E a gente vê a superação daquela mulher. A gente vê a cura daquela mulher. Porque aquela mulher disse o seguinte: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, na ponta da sua roupa, eu ficarei curada. Mas o que aconteceu antes da cura daquela mulher? O que aconteceu antes da cura daquela mulher? O fator antes da cura era o novo que estava entrando dentro dela e dizendo: aquele Jesus tem poder para curar o meu corpo, antes de eu tocar nele. Antes dela receber a cura, ela creu em quem curava. Antes dela receber a transformação do novo na sua vida, ela creu naquele que liberta. Ela creu naquele que tem poder para tirar a morte, para tirar o mal, para quebrar e tirar todos os vícios. Ela creu nele e lançou a sua vida. E só, queridos, que não foi uma coisa fácil para aquela mulher. Contexto histórico daquela época. Toda mulher, no seu período mensal, ela ia para um lugar, retirava-se da sua família e ia para um lugar. Nós também temos que lembrar que naquela época não existia nenhum tipo de algo de higiene como existe hoje. Não havia. E este lugar era para todas as mulheres que estavam passando por este período. E este período, naquela época, era chamado de imundícia. Era chamado de imundícia. Então, na tenda das imundas, ali ficou aquela mulher por 12 anos. Mostrando as suas marcas da sua imundícia. Ela ficou 12 anos ali. Mas o dia que ela ouviu que o novo brotou dentro dela, lá no lugar das imundas, alguém disse: vai passar Jesus. E ela diz: ele tem poder. E se eu apenas tocar? Ela começou a imaginar a sua bênção. Ela começou a imaginar o sonho de ficar curada. Ela começou a ter um trabalho em fé antes de tocar. E ela diz a Bíblia que ela foi. E você pensa, uma pessoa,
12 anos. Qual era o aspecto dela? Não era um aspecto bonito de ver. Não estava muito bonita as suas roupas. E havia uma multidão. E ela não estava fraca na sua aflição, gente. Ela não era uma mulher fraca na sua aflição. Ela disse, eu vou. E ela enfrentou uma multidão daquele jeito. Daquela forma, ela enfrentou aquela multidão. E diz, e ela foi, ela se estendeu. E tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela vê que seu corpo está curado. E Jesus diz, para aí, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Os discípulos juntos disseram, mas está todo mundo te tocando. É uma multidão aqui. É uma multidão te apertando. É claro que te tocaram. E ele diz, não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E eu acredito que Jesus ficou olhando para procurar quem era. E Jesus ficou olhando para procurar quem ela. Aonde estava no meio daquela multidão aquela mulher. E Jesus identifica aquela mulher. E agora Jesus, queridos, não estava somente curando o seu corpo. Jesus agora estava restaurando a dignidade daquela mulher. Jesus agora estava restaurando a futura família daquela mulher. Aquela mulher não podia estar no meio da sua casa. A Bíblia não fala se ela era casada ou não, mas ela foi de volta para a sua família. Jesus estava restaurando seu lar. Jesus estava restaurando de novo aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher imaginou, decidiu, sabia que o trabalho de fé tinha alguém que passava ali, tinha o potencial para eliminar todo e qualquer tipo de imundícia. Seja qual for o barro que a gente esteja sujo, seja qual for o tempo que a gente esteja sujo, seja qual for o nome que nos deram na nossa sujeira, no nosso tempo de imundícia. Quando eu toquei em Jesus, algo novo viveu dentro de mim. Eu entrei pelo novo e vivo caminho. Não sou mais a mesma. O meu passado ficou no mar do esquecimento e ele me fez conduzir a um novo e excelente caminho. É o novo de Deus. E eu dizer sim, é dizermos sim, dizer eu quero servir a Jesus, eu quero caminhar, eu quero conhecer, eu quero crescer. Eu quero avançar nesse trabalho em fé. Outro ponto, que Jesus ama abençoar uma igreja irresistível. Ela se inclina para uma prática na sua caminhada. Ela sabe escolher. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro do tolo se tornará tolo. Uma igreja que Jesus ama abençoar, tem um povo que quer andar com sábios. Tem um povo que quer andar com pessoas que sabem mais do que ele. Porque aí ele vai aprender mais. Uma pessoa que Jesus ama e deseja abençoar, ela escolhe andar com quem tem mais fé que ela. Ela escolhe ouvir no discipulado conselhos da Bíblia que aprumam o seu rumo de caminhada. Ela escolhe. Ela escolhe também a não ouvir o tolo. Porque quem anda com tolo, diz a Bíblia, vai ser tolo, vai se tornar tolo. E o tolo, o que é o tolo? O tolo quer falar mal. O tolo quer escolher caminhos que vão ao contrário das coisas de Deus. O tolo quer desanimar a fé. O tolo, que às vezes,
diminui a bênção que alguém está falando. Vem alguém para você e diz: ai, hoje eu terminei de ler o livro de Filipenses. Aí todo mundo vai rir. Grande coisa ler o livro de Filipenses. Aí a pessoa murcha. Aí tu pergunta para aquele que riu, não sabia nem que tinha Filipenses na Bíblia. Porque é tolo. Eu lembro que quando eu era mais moça, foi ontem isso. Quando eu era mais moça, as pessoas riam de mim. Me chamavam de beata, sabia? Eu era uma beata para muitos. A beata. Isso, é a beata. A beata já quer culto de novo. A beata está lá querendo buscar. A beata só chora na presença de Deus. E às vezes eu não era convidada por algumas coisas, gente, porque denunciava a tolice delas. Denunciava a tolice delas. Porque a verdade que a gente vive vai denunciar a mentira daqueles que andam conosco. Ou você se torna um mentiroso. Ou você se torna um tolo. A quem você quer escolher caminhar com você? Um sábio ou um tolo? O que você quer se tornar na tua prática de fé da tua caminhada? O que você quer se tornar? Provérbios 13:20. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos se tornará tolo. A gente vê na Bíblia, Jesus já havia passado pela cruz e Pedro vai pescar com outros apóstolos. E eles estão no mar. E de repente eles olham na beira da praia, um foguinho, assim, uma fumaça, e alguém grita para eles: filhos, filhos. E dentro daquele barco, junto com Pedro e outros apóstolos, estava João. João discerniu a voz que estava chamando. João viu a voz que estava chamando e disse: a voz é de Jesus. Oh, que belo momento, meu irmão. Ande com quem discerne a voz de Jesus. A voz de Jesus está para lá. A voz de Jesus está chamando lá. Que quando João disse: é a voz de Jesus, Pedro se atira e vai. Ande com quem sabe discernir a voz de Jesus. Ninguém falou dentro do barco. O único que falou foi João. E disse: opa, é a voz de Jesus. Jesus está lá na praia. E Pedro se atira. E é um momento, sabe qual é o momento de cura do coração de Pedro? Porque Pedro agora já tinha negado 3 vezes a Jesus. Tinha sido avisado. E estava lá com aquele passado dentro do seu coração, que tinha negado Jesus. E neste momento, neste dia, em que uma pessoa apontou que Jesus estava lá, foi o momento da cura de Pedro. Porque Jesus dizia: Pedro, tu me ama? E Pedro dizia: eu amo. Pedro, tu me ama? Eu amo. Pedro, tu me ama? Eu amo. Oportunidade. Negou 3 vezes. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. Jesus sempre dá. Oportunidade de Pedro dizer que amava 3 vezes. Ande com quem tem discernimento para onde está Jesus. Para onde ouve a voz de Jesus. Pratique trabalho em fé. A igreja que Jesus ama e abençoar, trabalha em fé na sua perseverança. Ela não retrocede. No livro de Isaías capítulo 32, Isaías capítulo 32, versículo 8, nos diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Perseverança. Perseverança.
Não queira mais do que 100% da tua bênção. Não queira mais do que 100% da tua bênção. Também não queira menos do que 100% da tua bênção. Persevera, porque o Senhor sabe a medida certa que você precisa. Quando o autor do livro de Hebreus escreve a um grupo que havia recebido Jesus, que havia se decidido por Jesus, que havia desejado caminhar pelo novo e vivo caminho, estavam lá crescendo, estavam lá, de repente, um pouco daquele grupo para a sua caminhada de fé. Para de querer o novo, para de querer crescer na sua fé, para de querer imaginar as suas bênçãos, eles param. E aí o escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, diz assim: porém nós. Ele falava que aqueles tinham retrocedido, tinham parado, tinham voltado a fazer o que faziam antes. E o autor de Hebreus diz: porém nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da nossa vida. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Uma igreja que Jesus ama e abençoa, ela não retrocede no seu passo, ela não retrocede na sua caminhada, ela não retrocede no seu ritmo. Nós podemos dizer, nós não somos como esses que retrocedem, porque nós somos os da fé, que vamos nos manter, conservando isso a nossa vida no novo e vivo caminho. Nós não somos. E continua no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 33. O que eram estes da fé? E diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga todos os seus inimigos. Se tira a força, extermina com aquilo que perturba, tira a culpa. Nós não somos como aqueles que retrocedem, nós somos os da fé, o que caminham, o que vão fechar bocas de leões, o que vão terminar com os inimigos, o que vão tirar força nos meios das aflições, irão tirar força, irão vencer tudo. E para nós terminar, eu sempre quis e sempre amei servir a Jesus. A gente brinca que quando eu nasci, eu não chorei, eu disse aleluia, bem alto. A gente brinca assim. E sempre esse chamado, essa vontade de servir a Jesus, de querer o novo, de querer avançar, de crer que no Senhor há uma fonte inesgotável de vida eterna, sempre impulsou dentro de mim. E um dos momentos que foi tão triste para mim, eu só estudava e chegou um momento que eu tive que fazer estágio. E por causa do estágio, eu tive que deixar algumas coisas que eu fazia na igreja, eu trabalhava durante a semana. E isso me deixou muito triste, porque eu queria continuar. E eu fiz aquele estágio para me formar. Terminei o estágio, voltei a fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu estava lá sempre no pé da Marlene, sempre no pé do pastor, querendo, me oferecendo. Eu estou aqui, deixa eu fazer, eu quero fazer. Se é para orar, estou aqui, se é para lavar, eu estou aqui. Eu queria sempre. Mas às vezes vinham pessoas dizendo: Luciana, tu tem que trabalhar, tu tem a tua profissão, tu tem que seguir, tu tem que ter o teu recurso. E era uma briga, era um sentimento assim, doído para mim.
Porque o que eu queria, eu sabia que era de Deus esse chamado. Eu sabia que era de Deus isso na minha vida. E para eu trabalhar na igreja, eu precisava de 4 passagens. E eu sempre conto isso. Eu precisava de 4 passagens. Porque eu morava na Ilha da Pintada. E eu precisava 2 passagens para ir e 2 passagens para voltar. E só andava com o dinheiro da passagem. Às vezes comia lá o que o pessoal às vezes fazia, comia, não estava preocupado com comida, eu queria estar lá. E num dia eu fui, e naquele dia só ficou eu. Só ficou eu. Isso faz muito tempo. O pastor Adalto não me amava tanto assim. Nem namorada dele eu era. E aquele dia não foi ninguém, só fui eu. Fiquei lá trabalhando. E eu fiquei com muita fome aquele dia. Aquele dia me deu fome. Aquele dia me deu fome. E eu pensei, vou comer 2 passagens. Peguei as 2 passagens, Eliel, subi na Assis Brasil, Cláudia, e comi um cachorro quente. Desci e pensei, quando Douglas, eles chegarem, o pastor, ou a Marlene, alguém, eu peço o dinheiro da passagem e vou embora. Só que aquele dia ninguém chegou. Não tinha celular. Para vocês verem. Mas celular foi onde que apareceu? Não tinha celular. E estava na hora de voltar para casa e a mãe sempre controlava, muito preocupada. Momentos difíceis. E eu disse, meu Deus, está na hora de eu voltar e eu não posso voltar de noite, eu não tenho dinheiro para passagem, como é que eu vou fazer? Pensei, vou caminhar a pé até onde o ônibus da Ilha da Pintada passa. Caminhei uns quilômetros, alguns quilômetros, não muito. Caminhei e fui até o ponto do ônibus. Veio o ônibus da ilha, eu entro no ônibus da ilha. E Sandro senta atrás da roleta. Naquela época entrava por trás, senta atrás da roleta. E fomos, e fui. Para ir para a ilha, passa umas 5 pontes, né? Passa. Minha irmã vem sempre, 3 vezes por semana ela está aqui na igreja. Ela, o meu cunhado, meus sobrinhos, aqui servindo a Jesus. Aí lá da ilha. E quando, para chegar na ilha, e aonde era para me descer, tem uma pontezinha pequena. E eu lembro até o dia de hoje. Que quando o ônibus faz o balanço para subir, Anderson, aquela ponte, eu levanto e digo assim, Jesus, não me deixa passar por debaixo dessa roleta. E eu fui para a fila. Fui para a fila da roleta. E aqui na minha frente tinha uma outra pessoa. E ela dá o dinheiro para o cobrador e disse, olha, eu não tenho troco. Paga dela de trás. Aquele dia eu vi que não é dinheiro que eu preciso. Eu preciso do potencializador comigo. Eu preciso de Jesus. Não é o tempo de trabalho que você precisa que está indo as coisas ruins. Não é a incompetência do teu braço. Não é as faltas de oportunidade que você não está conseguindo. Não é porque você não está com pessoas que estão te indicando. Não é culpa da tua família, não é culpa de ninguém. É porque você ainda não viveu o novo. É porque você ainda não viveu o novo de verdade. É porque você ainda não conheceu. É porque você está com vergonha do que os outros vão dizer. É porque você está na tua
sozinho. Planos engessados não vai trazer nada de sucesso para você. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que nós podemos fazer planos, mas o sucesso da resposta virá do Senhor. O sucesso da tua vida virá do Senhor. Não gaste o teu tempo. Não gaste te culpando. Não gaste os teus neurônios. Não pare de envelhecer, criar rugas. Pare de criar tiques nervosos. Pare de perder o sono de noite. Entre de verdade pelo novo e vivo caminho. Os obstáculos terão. Os obstáculos virão. As aflições haverão sim na nossa vida. Mas nós, quando entramos e desejamos entrar pelo novo e vivo caminho, a aflição vai estar lá, mas a nossa força não será pequena. A nossa força não será pequena. E quero retornar a Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz: somos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Só tem um novo, só tem um jeito de eu entregar a minha vida a Jesus, de eu entregar o meu coração a Jesus, de eu entregar o meu caminho a Jesus. Eu gostaria nesta noite de fazermos duas orações juntos. A primeira, eu gostaria de orar aqui junto. Quem gostaria nesta noite de entregar a sua vida a Jesus? Entregar o seu caminho a Jesus. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, pode fazer um sinal de mão? Quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se você que gostaria de voltar a Jesus, se reconciliar a Jesus, de ir até Jesus, desprovido, desarmado de tudo, e entregar novamente, voltar ao caminho. Se você gostaria, temos alguém aqui que quer fazer um sinal de mão, por favor? Amém, glória a Deus, glória a Deus, opa, glória a Deus, glória a Deus. Jesus sempre esperou por esse dia. O Pai sempre viu o seu filho nesse caminho. Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé e esses queridos vir aqui na frente, por favor, para a gente orar. Vamos orar aqui junto comigo? Vem. Retomamos. 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 Ah, que dia glorioso. Que dia glorioso. Retomamos o novo vivo caminho. Pare de lutar com as tuas forças. Pare de criar planos A, B ou C. É pelo novo e vivo caminho. É vivermos isso. Vamos orar. Levante suas mãos para cá, por favor. Jesus, por mais tempo que possa ser, Tu nunca dá um ponto final. Porque enquanto Tu tem planos conosco, sempre haverá um novo de Deus. Tu desejava esse encontro, Senhor, nesta noite. Tu desejava nesta noite esse encontro.
E hoje esses nossos irmãos estão retomando a sua casa. Estão retomando ao seu lar. Estão retomando, Senhor, aos braços do Pai eterno. Estão dizendo: é o potencializador. O potencializador Jesus Cristo. O trabalho em fé neste momento começa a ação, começa a agir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça encontrou, chegou. Nunca desistiu. A graça nunca desistiu. A graça nunca desistiu. Escolhemos caminhos errados. Escolhemos consequências que nos doeu. Mas a graça nunca desistiu de nós. A graça nunca desistiu de nós. Retomamos para a tua glória e para